Estamos em mais uma classe da Escola Sabatina e como é bom saber que você está aí com a gente, né? Já vou aproveitar e já pedir para você, coloca lá o seu like, compartilhe com seus amigos, tá, o nosso canal, mande a sua sugestão, converse com seus amigos aquilo que a gente aprende junto, porque a Escola Sabatina é você aprendendo com a gente e a gente aprendendo com você. E ambos aprendendo com essa lição fantástica que vem falando do grande conflito, a grande guerra entre Cristo, nosso Salvador, Satanás, o nosso inimigo. Mas, graças a Deus, o que nós constatamos na Bíblia e que a lição vem de maneira bem assim, muito bacana, muito simples, né? Abrir para nós a cortina dos acontecimentos e podemos, aí, por intermédio dessa visão que se abre, ver o fim antes que o fim chegue. Olha que maravilha, só um Deus poderoso. E nesse fim, a gente vê Jesus dando para cada um de nós a coroa da vida. Olha que legal. Então, por isso, compartilhe com seus amigos a Bíblia, compartilhe com seus amigos a lição, compartilhe com seus parentes, seus familiares, tudo aquilo que a gente aprende aqui. Porque se está na Bíblia, é bom para mim e é bom para você, tá? E já vou lembrando você, nós já estamos na lição 10, tá? Essa semana é a lição 10. Faltam 3 sábados só para a gente terminar esse trimestre. Olha, já dá até dó, né? Que foi muito bom, muito gostoso, né? Está sendo muito bom e gostoso esse estudo do Apocalipse. Veio de uma forma muito legal. A maneira com que foi colocado todos os dias, a gente vai completando, aprendendo cada vez mais. Então, por isso, 3 sábados só, 3 programas nossos, tá? Aí encerra. E você já fez o pedido da lição nova? Já mandou comunicado para o Kevin? Kevin, coloquei para eles. Kevin, quer a minha lição. Já pediu? E outra coisa também que a gente vem falando. A lição está aqui, vinculada, ou seja, ela está compartilhando o conhecimento junto com esse livro aqui, O Grande Conflito. Se você não tem o Grande Conflito, se você quer o Grande Conflito para você, ou então quer esse livro para dar para um amigo, para alguém que você gosta, ou para alguém que não gosta de você, mas que você quer vê-lo no céu, peça para nós. Kevin, manda para a gente o Grande Conflito. E o Kevin vai dar um jeitinho de mandar gratuitamente para você, lá na sua casa, no seu trabalho, aonde você quiser. E se você quiser que a gente manda direto para a pessoa, passa para a gente o endereço que a gente vai mandar uma cartinha, explicando para ela que foi um amigo que mandou um presente especial. E será muito especial. Mas especial também hoje, nós estamos aqui com os nossos professores da Escola Sabatina. A classe hoje está um pouquinho diferente. Eu quero mostrar para você. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, boa noite. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Não se preocupa não, porque aqui é noite mesmo, está mais escuro que lá fora. Aqui, mas, Kevin, luz aí, câmera, ação. Mas você está bem? Estou bem, graças a Deus. Como é que foi a semana? Trabalhosa, mas vencemos. Me falaram que deu frio lá para a tua região, é verdade? Muito, Gil. Nossa, engraçado, aqui na minha região aqui está um calor tremendo. O meu vizinho aqui, daí, tá morrendo ou não, Joaquim? Não, rapaz, eu tô com 3 brus aqui. Joaquim, você bota o microfone bem pertinho da boca e tá bem longe. Isso, eu tô com 3 brus aqui, tá dando para aguentar. Tá dando para aguentar então? Tá. Ô, Kevin, pode ligar lá no 16 graus o ar-condicionado? Que eles estão com calor. Não? Olha, mas muito obrigado, tá, por vocês terem aceito o convite de estar com a gente, tá bom? Eles vão gostar muito. O Júnior é a primeira vez que participa. O Joaquim já está virando figurinha, né? O Joaquim lá da primeira vez. Lembra, Joaquim? Que a gente gravava dentro da igreja? Lembro. O Joaquim já participava com a gente. Ele e a Nívia. Ele também participou mais uma vez aqui com a Nívia, né? E agora está participando com o Júnior. Júnior, muito obrigado, tá? Marinheiro de primeira viagem. Não, aqui é tudo professor bom. Se você quiser conhecer, o Joaquim, ele frequenta uma outra igreja, né? A igreja do... Urupês. Se você quiser conhecer a igreja do Urupês, seja bem-vindo, né, Joaquim? Vai estar lá para recebê-los. E o Júnior também é professor, faz parte aqui da nossa igreja, a Igreja Central de Varginha. Obrigado, tá? Júnior, tem uma coisa muito legal que a gente faz aqui, que é o seguinte, a gente quer bênçãos novas. Sim. Certo? Sim. Então, a pessoa que participa pela primeira vez do nosso programa, a gente pede, né, da nossa classe, desculpa, a gente pede para que ele ore. E a sua oração vai ser correspondida com quem está lá em casa, né? Quando o Júnior estiver orando, você vai estar intercedendo por nós, vai estar colocando para Deus, né, o seu pedido. Se tiver um agradecimento, o seu agradecimento.
aquilo que você quer que Deus faça na sua vida, na vida dos seus parentes, filhos, esposo ou esposa, ou então amigo, companheiro, patrão, aquilo que você está pedindo que vai ser bom para você e para ele, o Júnior vai estar orando, você vai intercedendo por nós, o Kevin vai estar junto com a gente, né, Kevin? E nós orando juntos vamos pedir a bênção de Deus para que Deus abra o nosso conhecimento, mas acima de tudo, Deus abençoe você. Você ora para a gente, Júnior? Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Amém, porque nos encontramos aqui diante da Tua presença, gozando de perfeita saúde física e espiritual. Amém. Ó Pai querido, muito obrigado pela semana que o Senhor nos concedeu e porque nós já estamos nas horas sabáticas. Nós agora vamos abrir a Tua palavra e tratar de um assunto culminante para o tempo que nós estamos vivendo. Amém. Mas para isso nós precisamos da unção do Espírito Por Santo favor, do Senhor. Deus, por favor. Que o Espírito Santo nos use como instrumento e também aquelas pessoas que estão nos ouvindo em casa, que elas possam também ter um entendimento aberto para compreender essa mensagem tão importante para nossos dias finais. Amém. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Joaquim, tu vai tentando ficar sempre mais perto do microfone, tá? Tá. Porque aqui é microfone de pobre, ele não pega tanto assim, tá bom? Então vamos nessa. Bom, como nós falamos, nós estamos na lição 10. A lição 10 tem o nome Espiritualismo Exposto. O Júnior me falou que ele estudou esse negócio aqui. Júnior, o que é espiritualismo? Então, eu estive vendo a diferença do espiritismo e do espiritualismo. O espiritualismo, ele diverge um pouco do espiritismo na questão de... Ele vem como uma coisa mais bordada, mais atraente, sabe? O espiritismo em si parece que tomou um rumo, assim, muito duro, as pessoas não olham muito bem para o espiritismo, né? Aí ele vem, então, com o nome de espiritualismo. É uma coisa mais leve, uma coisa que te leva, mas o fim é o mesmo. Eu peguei aqui na versão popular, certo? Que está aí na... Não sei se é Wikipedia, não é na Wikipedia, não. Eu peguei aqui de um canal espiritualista. Diz o seguinte: o que o espiritualista acredita? Entende-se como espiritualista, é aquilo que você acabou de falar, mas olha só, as crenças que admitem que além da matéria existe um ser espiritual, ou seja, essa dicotomia, ela já vem desde os tempos egípcios. Lá na época, antigamente, eles eram embalsamados porque iam o corpo, só que a diferença está aqui. A diferença está aqui. O corpo encontrava a alma. Certo? Entendi. Na mentalidade do egípcio, é uma mentalidade parecida com a da Bíblia. Só que a Bíblia é a ressurreição. Sim. Deles, não. O corpo ia encontrar a alma. O que os gregos fizeram? Os gregos fizeram a dicotomia, ou seja, a alma é uma coisa e o corpo é outra, e às vezes de forma independente. Então, por isso que eles creem assim, quer ver? Entende-se como espiritualistas as crenças que admitem que além da matéria existe um ser espiritual, uma alma, ou alguém que escapa ao fenômeno da morte, ou seja, a alma, né? Dessa maneira, olha só, por isso que eu pedi para você, eu vi que você tinha entendido muito bem e ficou muito bem explicado. Dessa maneira, acreditamos em Deus, em sua existência, cujo nome pode variar entre povos, ou seja, Deus, por exemplo, assim, a Virgem Maria. Eu estive na Turquia ou foi na Grécia, eu não lembro qual desses lugares, que tem assim, Joaquim, uma caricatura da Virgem Maria para cada país. Tem Virgem Maria branca, tem Virgem Maria preta, Virgem Maria japonesa, ou seja, cada país tem a Virgem Maria com a sua característica do país. Então, é isso que ele está dizendo aqui, cujo nome pode variar entre os povos de cultura para cultura. Joaquim, uma religião onde tem um Deus que se adapta às necessidades dos homens. Tá certo isso? O homem sempre buscou fazer isso, né? Olha, pedir a Deus se Deus chega aqui para o meu lado, para Ele me ajudar, mas nas condições que eu quero, né? Que Ele queria, que Ele quer, que o ser humano quer isso. Às vezes eu sempre digo que muitas vezes nós queremos que Deus seja nosso mordomo.
Ao inverso, né? Inverso. Deus é meu mordomo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que o senhor faz assim, eu quero... Mas não é assim que funciona. Não, né? Deus é, como diz a própria Bíblia, né? Deus é único, né? E o ser humano que tem que se adaptar a Deus, não o contrário, né? E a gente vai ver que essa doutrina, ela tenta ofuscar um pouquinho, né? E a gente vai tentar entender, né, Júnior e Joaquim, durante o nosso estudo, o perigo de se crer dessa forma. Eu já queria começar com o nosso versinho, nós já estamos começando, nós já estamos na lição, né? Já estamos na lição. Um verso hoje é meio compridinho, você que tem a Bíblia, 1 Tessalonicenses, você vai abrir Mateus, Marcos, Lucas, João, vai indo. Vai pegar 1 e 2 Coríntios, vai um pouquinho a Efésios, vai por um pouquinho ali, um pouquinho antes de Hebreus, ali você vai encontrar 2 livrinhos antes, 1 Tessalonicenses. Vai estar assim, ó, capítulo 4, certo? Verso 16 e 17 é o nosso verso da lição, que é para memorizar. Como o Joaquim é mais novo, ele memorizou. Eu não consegui, minha idade não permite mais. Tá certo? O que diz o nosso verso? Olha que coisa chique. Diz assim: porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor aonde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Joaquim, eu vou começar por ti, porque eu sei que você é o que mais tem experiência aqui para contar para a gente. Eu gosto que ele conta às vezes as experiências dele aqui e a gente ri junto com ele, né? Mas você que tem mais experiência no cristianismo também. Joaquim, quando você ouve um verso desse, você vai na Bíblia e lê, como é que você se sente e por quê? Bem, com o tempo que a gente vai vivendo, a gente vai tendo essa experiência extraordinária com Deus, né? Então, quando ele diz aqui, porque o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, né? Então, Deus determina. Quem determina é Deus, não somos nós. Aí ele fala assim, ouvida a voz do arcanjo. Eu achei interessante, quem que é esse arcanjo aqui? É boa pergunta. Quem que é esse arcanjo? E vou te falar que esse arcanjo dá muita confusão entre as religiões. É interessante que aqui fala que esse arcanjo, né, é o anjo de ordem superior. Ele está acima dos demais anjos. Quando Moisés foi ressuscitar, quem estava lá? O arcanjo, Miguel. Olha como Deus Deus é específico, organizado. Então, quem vai vir chamar o povo de Deus? O arcanjo? O arcanjo. Miguel. Agora, interessante, né, Joaquim? Quando a gente vai para o livro de Daniel, a gente vai ver que esse mesmo arcanjo, certo, aparece várias vezes para Daniel. E quando a gente olha para esse arcanjo, ele sempre vem com uma visão de homem e uma roupa de sumo sacerdote. Quem é o único no céu que usa hoje uma roupa de sumo sacerdote? Jesus. Então, esse arcanjo nada mais é do que a pessoa do nosso Cristo Jesus, né? Interessante que no versículo ele vem dizendo assim, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Opa, ressuscitar, né? Porque se o indivíduo morreu, se o indivíduo morreu, foi para o céu, né? Ele está lá no céu. Agora, vai ressuscitar de novo para quê? Já está lá, né? Ele já está lá no céu, não tem necessidade de ressurreição. O que foi para o inferno já está no inferno? Já está no inferno. Então, aí a gente começa a ver essa que existe um problema. Essa controvérsia aí, essa questão. Aí fala assim, ó, e nós o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com ele para todo sempre. Para todo sempre. Então, se já está lá no céu, para que ressurreição? Joaquim, eu já escutei algumas pessoas tentando se defender, o Júnior pode entrar na conversa, que é nós. Sim. Ah, não, porque daí Jesus só veio para ressuscitar o corpo. Ué, mas se o importante é a alma que pensa, não é isso? Para que corpo? Deus não é espírito? Ou seja, então seria fácil ficar espírito convivendo com Sim. espírito.
Mas não, né? Essa teoria, né? Essa doutrina, ela nasceu no Éden, na boca de quem, Júnior? Quem? Na boca da serpente que estava E quem que é a serpente, segundo a Bíblia? o diabo O inimigo? Número 1 de quem? de Deus. De Deus. É isso que a gente tem que entender, que tem alguma coisa aí muito atrapalhada, né? Agora, vem cá. Você pode emendar com o que você está querendo dizer aí, já pode emendar junto. Me conta uma coisa. Da onde a igreja cristã foi tirar isso? Então, isso era uma doutrina pagã, né? Que aí Roma adotou aquilo. Opa, quem foi que adotou mesmo? É bom a gente dar o Roma. nome aos boi. Roma papal adotou aquilo porque era necessário agradar o pessoal. Existiam muitos pagãos que não acreditavam muito na doutrina de Roma. Então, eles queriam fazer tipo uma amizade com eles, né? Então, pera lá, vamos colocar essa doutrina aqui que a gente vai agradar. Então abriram concessão. Abrir uma concessão. Agora, interessante uma coisinha, antes que o Joaquim estava lendo aqui, como que esse verso, para memorizar, ele mata 2 coelhos com uma paulada só. Primeiro, ele fala da ressurreição. Se vai ressuscitar, então não está vivo. Isso. Não está Isso. vivo. E outra coisa que nós tratamos há umas lições atrás, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então, aonde que entra o arrebatamento secreto aqui? Na cabeça. Não tem arrebatamento secreto. Nós seremos arrebatados quando Cristo voltar. E você sabia quando começou essa história de arrebatamento secreto, de verdade? 1940. Nenhuma igreja, nem a igreja metodista, nem a igreja batista, nenhuma igreja evangélica cristã tinha essa doutrina. Ela começou, esqueci o nome dos teólogos que pegaram ela de verdade. Ela tinha lá no século XIX, ela tinha um pouquinho, uma lâmpada dela, certo? Mas no final do século XIX para o século XX, que começaram a colocar junto. Wycliffe nunca falou disso, John Hus nunca falou disso, que foram os pais dos calvinistas, os pais dos luteranos. Lutero nunca falou disso. Isso é coisa da nossa época. Um pouquinho mais novo que nós. Certo? Então, assim, surgiu da cabeça de alguém, não inspirado pelo Espírito Santo, né? Cresceu, né? Hoje é por toda a religião, né? Vai, Joaquim, pode falar. Eu sei que o Joaquim... Não, tô só na expectativa. Está na expectativa? Então, ou seja, se a gente for para a Bíblia, Joaquim, a gente vai ver que, de forma alguma, a Bíblia ela fala de um ser fora do corpo que sobrevive, né? Em nenhum momento. Interessante que eu estava conversando com um primo, uma prima. Aí conversa vai, conversa vem. Ela falou assim, como é que faz? Por exemplo, a Bíblia fala que o homem volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Aí ela perguntou para mim se lá tinha alguma gaveta onde os espíritos ficariam. Um depósito. Onde ficariam. Aí eu, para encurtar, eu falei, não, essa questão do espírito aí é o poder de Deus para dar a vida. Isso, mas é isso mesmo. É o poder de Deus para dar a vida. Então, esse movimento que você está vendo aqui, ó, vocês estão ouvindo a minha voz, você está vendo o movimento das minhas mãos aqui, conversando com você, isso é vida. Foi isso que Deus soprou na narina de Adão. Agora, quando o homem morre, essa vida volta para quem? Para Deus que o deu, a vida. Somente Deus pode dar a vida. Então, cessou. Eu falei para ela, é como você chega numa sala, está clarinho, você aperta o interruptor, para onde foi a claridade? Ela simplesmente voltou à fonte. Certo? Então, ela desapareceu. Agora, Deus tem o poder para dar vida novamente. É o que Ele vai fazer. Né? É o que Ele vai fazer, isso aí. É o que Ele vai fazer quando Ele voltar para buscar os seus. Tá. Com relação à imortalidade da alma, o que a Bíblia fala da alma? A alma morre ou não morre, segundo a Bíblia? A alma morre. É? A alma morre. Deus falou assim, a alma que pecar, essa morrerá. E se você tiver dúvida, está lá em Mateus 10, 28. Ou seja, cuide com aquele que pode matar o corpo e a alma. É, porque ele falou antes, né? Não vos preocupeis com aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode matar o corpo também é a alma. Se ele pode matar a alma, então a alma morre. Alma morre. Então não existe alma imortal. Não. O interessante é que lá em Gênesis, na criação do homem,
quando a Trindade foi fazer o homem, e ela diz ali, ó, e o homem se fez alma vivente. Então, o que a gente entende por isso? Que o homem não tem uma alma, ele é uma alma. Né? E o homem, depois do pecado, passou a ser mortal. Então, a alma passou a ser mortal, porque o homem é uma alma. Não é? Eu não sei se vocês lembram, quando a gente vai dar o estudo bíblico, aí sempre assim, para a gente entender, por exemplo, os filhos de Jacó, quando eles vão para a família de Jacó, quando eles vão para o Egito, numa parte da Bíblia diz assim, 70 pessoas foram para o Egito. Aí na outra fala, 70 almas foram para o Egito. Ou seja, no conceito bíblico, a alma é um ser humano vivo. Sim. Não é esse negócio que hoje em dia que veio, que pegaram lá, nem o egípcio era assim, mas que pegaram lá do mundo pagão, com as filosofias gregas e trouxeram para a religião, né? Então separaram, criaram uma alma, um ser lá que dizem, segundo eles, não morre. Então, como Deus tratou desse assunto, vocês, pode ser os dois aí, desse assunto de questão de mortos, ficar procurando quem falar com morto, como Deus tratou isso no Antigo Testamento, vocês lembram? O que acontecia com a pessoa se ela fosse procurar um necromante? Ah, sim, não. Deus isso aí é abominação para Deus. É abominação. Deus não permite, isso não vem de origem divina, né? Deus deixou bem claro que não era para procurar necromante, feiticeiros. Deus deixou bem claro isso na palavra dele. E Deus disse que... Mas perde o microfone, Joaquim. Joaquim, ele é mais velho, ó. Aí ele esquece, eu tenho que ficar toda hora falando. Não se preocupa não, tá? E aqueles que fossem fazer isso eram apedrejados. Deus não admitia de maneira nenhuma que consulte a mortos e cartomantes, essas coisas. Deus não admite. Porque, veja assim, agora vocês me ajudam. Deus, ele que criou o ser humano. Se ele criou o ser humano, ele sabe o que acontece com o ser humano na vida e o que acontece com o ser humano na morte. Para Deus ter tanto temor do ser humano ir atrás dessas coisas de comunicação com o morto, porque ele sabia que o ser humano, o pecado ia degradar a moral humana, né? É sinal que ele sabe que quem aparece ali tem muito poder para enganar as pessoas que buscam, né? Deus colocou isso para eles porque Deus estava preocupado com a salvação deles. Sim. Para que eles não se envolvessem, para que não viessem a se perderem. Porque essa foi a primeira mentira contada na terra. Deus falou para Adão e Eva, vocês não comem desse fruto, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Aí a serpente, né, chegou lá e falou, não é assim não. Deus falou que você vai morrer? Não vai não. Você vai ser como Deus. Uma mentira, né? Assim, atraente. Poxa, que seria... Mas o que eles não sabem é que eles já eram como Deus. Eles já eram como Deus. Deus criou-os à imagem e semelhança dele. E santos. Santos. Então, como que a mentira enlaçou, né? Adão e a Eva, né, no caso? Porque ela quis ser uma coisa que ela já era. Não, e que vantagem conhecer o mal, né? Agora, veja só, se nas universidades hoje não é isso que acontece. É um professor falando, uma maconha, isso é recreativo, pode ir lá. Quer dizer, Satanás, ele sempre tenta colocar coisas lindas em armadilhas perigosas, né? Sim. Joaquim, na segunda-feira, vem falando sobre a morte no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, quando a gente vai ali para Salmos 6, 5, 115, para 2 Reis, como era tratado a pessoa que morria? Como é que eles diziam? Ele dorme. Ah, era um sono. Davi foi dormir com seus pais, né? Seus pais. Em nenhum momento falava sobre esse assunto, né? O próprio Jó também dizia isso, né? Quando eu acordar, aliás, Davi disse, quando eu acordar, eu quero ver sua face. Quando eu acordar. Né? Será que é por isso que no Novo Testamento, nós vamos já adiantando um pouquinho aqui, Jesus também tratava a morte como um sono? Com certeza. Eu até... Vai lá, fala aí. Eu rabisquei aqui, porque às vezes eu não consigo guardar tudo. Fala assim,
O salmista escreveu: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Salmos 17, 15. Por isso que Pedro, no Novo Testamento, fala assim, o nosso patriarca Davi ainda está no nosso meio, ou seja, porque eles tinham a mesma crença. Vai lá. Eu gosto de um termo que foi usado também no Velho Testamento, além do sono, que fala e descansou. Porque muitas vezes o sono não descansa, gente. Quando você tem um sono conturbado, quando você tem pesadelos, você não acorda legal no outro dia, né? Mas aí vem essa fase, e descansaram. Então, eles não só dormiram, não só estão dormindo, estão descansando. Descansando do quê? Descansando das atrocidades desse mundo, descansando de tudo de ruim que tem nesse mundo. Eles adormeceram e a primeira coisa que eles vão ver quando eles ressuscitarem é a volta de Cristo. Amém, né? Isso é maravilhoso. Ô Joaquim, nós já perdemos os nossos pais. Já. Você imaginou o cemitério, que foi o lugar que mais a gente sofreu para enterrar, vai ser o lugar mais alegre para a gente? Ali Vou falar mais alto, Joaquim, você está longe do microfone. Ali Deus vai atuar ali através do seu amor, da sua misericórdia e do seu poder. E eu, particularmente, eu tenho Não, uma esperança muito grande nesse dia. Eu falei com ele aqui, eu falei, não vou falar do lado de cá, não. A minha fé, ela se baseia nessa esperança. Amém, né? Nessa esperança. E eu vou dizer uma coisa para vocês assim, ó, as pessoas falam assim, meu pai morreu, minha mãe morreu, não, foi uma questão de, não foi 5, 6 anos um do outro, mas Jeff, como é que você fica? Eu falei, cara, eu tratei com Deus assim, Deus me faz eu esquecer disso. E Deus botou, botou uma régua, sabe? Naquela coisa assim, que eu falo, a única coisa que eu tenho certeza, que se eu for fiel como meus pais foram, eu os verei logo. Olha que chique. Interessante quando você tem o enterro de um cristão, de uma pessoa que crê. Você chega, está todo mundo tranquilo, as pessoas estão chorando, mas você olha na fisionomia das pessoas, em paz, você né? vê a paz. Por quê? Porque ela tem a certeza da ressurreição em Cristo Jesus. É o que nós mais almejamos, é isso. Né? Às vezes, quando a gente tem algum problema, alguma coisa, eu falo, Senhor, eu estou tão cansado. Né? Já podia dormir. O apóstolo Paulo chegou a dizer isso. Por mim, eu partiria, mas... Por causa de vocês, sou obrigado a ficar aqui, né? Mas você fez lembrar uma coisa, Joaquim. No enterro do meu pai, no velório do meu pai, aí teve uma irmã, uma maneira de dizer, alguém que meu pai estudava a Bíblia com ela já há muitos anos, e ela, no mesmo dia, estava sendo velado um amigo dela no outro cemitério de Cascavel. Então ela veio lá para se despedir do meu pai, segundo ela, né? Aí ela ficou com a gente assim, ela reuniu comigo, a mãe, falou assim, nossa, mas o velório de vocês é tão gostoso, onde eu estou lá no outro está tão triste, assim, tão pesada. Aí a gente falou, essa é a esperança que meu pai falava para você, é a esperança que a gente tem. O Joaquim falou uma coisa interessante sobre a gente não tem o desespero, mas tem aquela dor da separação. E dói. E Satanás, ele é tão astuto que Bem ele lembrado. vai usar isso. Bem lembrado, Júnior. Ele vai usar exatamente isso para enganar. Aquela hora que você perdeu um ente querido, o que você mais queria? Que ele voltasse, né? Que ele voltasse. Você queria, quem sabe, falar uma última palavra com ele, ouvir uma última palavra dele, né? E é isso que Satanás vai fazer. Ele vai personificar pessoas queridas que descansaram no Senhor para enganar. Eu vou falar para você que está em casa, olha, ou você que está no trabalho, onde quer que você esteja, peça esse livro aqui. Ó. Aqui tem um capítulo que trata só desse assunto, certo? Quem são os espíritos do Espiritismo? Muito interessante você se aprofundar nesse tema, porque vai ser um tema que vai enganar muito. Foi bom você ter tocado nesse assunto, Júnior. Vai estar ali já a partir da lição de quarta-feira, mas assim, Satanás, ali nesse livro que fala, né, e a Bíblia deixa que ele vai fazer se ter fogo descer do céu, ou seja,
para ele imitar um apóstolo Pedro, um apóstolo Paulo, um apóstolo João, aquelas imagens que a gente costuma ver, um Jesus segundo o Apocalipse que a gente vê, né, vestido disso, vai ser. Só que tem algo que a gente no estudo bíblico, só para a gente ajudar você, tá? Que a gente fala, a diferença de Jesus, você falou no verso, tem no verso, vocês falaram aqui, Jesus não vai pisar na terra. Sim. Pode ser o Jesus mais lindo, mais poderoso, que faz mil e uma coisa aqui. Se ele pisar na terra, não é o nosso Salvador. Você tem que estudar a Bíblia. Olha como é importante estudar a lição da escola sabatina. Você tem que ter intimidade com ela. Essas coisas a gente aprende aqui, ó, e também nos estudos bíblicos. Então, a gente viu que no Velho Testamento era considerado um sono. No Novo Testamento, Joaquim, como é que é considerado? Mesma coisa. Mesma coisa, Joaquim? Sono. Um sono? Tanto o Novo como o Novo Testamento é comparado como um sono. Interessante que quando Jesus, na ressurreição de Lázaro, Jesus falou, Lázaro dorme. Lázaro dorme. Você já imaginou a raiva de Jairo? Tá lá 4 dias jogando bola no céu, sei lá, conversando com Deus Pai, com os anjos dele, com todo mundo numa boa. Aí, de repente, ele acorda... Volta de novo. Ah, não. O que eu estou céu, fazendo aqui? Para ressuscitar ele aqui nessa terra? Para depois morrer de novo. Isso. E o pior, né, que a gente vê pela Bíblia, que aqueles líderes que viram ele ressuscitando, maquinando a morte dele, a morte de Jesus, que veio para cá para sofrer. É interessante que a gente sempre, que você está dando estudo bíblico, a gente costuma dizer para as pessoas o seguinte, olha, você trabalhou o dia todo, trabalhou pesado, foi o dia que você trabalhou mesmo, molhou a camisa, você chega em casa cansado, né? Cansado mesmo. Você toma um banho, toma uma sopinha e deita. Do jeito que você deitou, você levanta. Você nem mexe na cama. Você não viu se o cachorro latiu, se a esposa chamou, se o filho chorou. Então, a morte é isso aí. É um sono profundo. Agora, é interessante que a lição trouxe uma coisa que eu achei espetacular. Eu achei extraordinário. Esse sono durará até amanhã da ressurreição. Amém, por isso, né? Eu achei assim uma coisa tão lógica, mas simples, que precisa ser falada. É uma coisa simples, mas um significado extraordinário. Imenso. O sono você vai ter ele até amanhã da ressurreição. Olha, porque quando nós acordamos, não é de manhã? Sim. De manhã. É de manhã. Então, na manhã da ressurreição, esse sono vai durar até essa manhã. E depois não vai dormir mais. Não. E olha, eu vou falar para você, vai ficar bem acordado. Uma eternidade. Imagina uma eternidade com Deus, adorando Deus, passeando por planetas que a gente nem conhece. Vale a pena ser filho de Jesus. Vale a pena perder o que você acha que tem valor aqui para você ter o que realmente tem valor. Tem algo na lição ainda que nós tocamos por baixo, assim por cima, e eu queria ler, está lá na lição de segunda-feira, no Ellen White, aquele comentário de Ellen White, Grande Conflito, que ela diz assim, muitos terão... Quer ler para a gente, Júnior? Sim. Muitos terão que encarar espíritos de demônios personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão para os nossos mais profundos sentimentos. Você falou, lembra que você falou sobre isso? Que um emoção. Parente que morreu, né? Sim. Um amigo que morreu. Sim. Você está fragilizado aquela hora. Então, você está agindo com a emoção. E lá na lição que nós estamos lá agora, nós vamos falar sobre a emoção. Esses visitantes apelarão para os nossos mais profundos sentimentos e realizarão milagres. Isso precisa. Olha o detalhe. Realizarão milagres para apoiar as suas declarações. Então, eles não vão só falar. Eles vão fazer acontecer também. Pode falar. Aí você pode pensar assim, mas se já está escrito isso tudo aí, eu não vou ser enganado. Ah, não vai. Não esteja ligado com a palavra de Deus. Nós tivemos um irmão aqui, o Mark Mendes, você lembra dele? Lembro. Mark Mendes estava conversando com uma pessoa espírita, né? Então, no assunto da doutrina e tal, aí o rapaz falou, olha para você ver como é que a própria Bíblia diz, e João tinha o Espírito
de Elias. Ainda reencarnação ainda. Você está vendo? Tinha o espírito de Elias. Aí o irmão Arquimedes escutou e falou para ele assim, de acordo com a sua doutrina, de acordo com o que você está falando, para que um espírito vá para outra pessoa, o que precisa acontecer? Tem que desencarnar. Lascou. Tem que desencarnar. Aí ele falou assim, mas interessante que lá fala que Elias não morreu. Elias subiu para o céu num carro de fogo. Aqui, rapaz, eu tenho umas coisinhas para fazer, depois a gente continua a conversar. Então, é o que você disse aí. Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia. Sempre, né, Joaquim? Ele deu uma resposta simples. Simples por quê? Porque ele conhecia, porque ele estudava. Se Elias subiu num carro de fogo, como é que o Espírito... Então... Para o Espírito subir não tem que morrer? Tem que desencarnar. Desencarnar. Mas Elias não morreu. Elias não morreu, ele foi num carro de fogo. Então, aquele Espírito que... ali era uma outra aplicação. Eu acho que deu para a pessoa entender, né? Era outra aplicação, na questão espiritual, né? E Ellen White, também no Grande Conflito, ela diz assim, em parte alguma nas Escrituras Sagradas se encontra a declaração de que é por ocasião da morte que os justos vão para a recompensa e os ímpios para o castigo. Ou seja, não existe. Você vai na Bíblia inteira, você pesquisa do Gênesis, Apocalipse, o que você vai ver é o seguinte, ressurreição. Ou seja, dorme, o sono. Agora, vamos um pouquinho para frente, agora nós vamos entrar mesmo no espiritualismo. Na parte de quarta-feira, bem falando sobre o espiritualismo. Eu peguei aqui um Mateus 24, 11 a 24, que é o primeiro texto aí, mas eu sei que vocês leram todos, né? Sim. Então, só para você que está aí nos assistindo, que está aí participando da nossa classe, Mateus, se você tiver a Bíblia, pode abrir, 24, verso 11, e o verso 24 diz assim, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, quem? Os escolhidos. Imagina que engano vai esse, que vai chegar a enganar os próprios escolhidos. Nós vimos que espiritualismo, você viu ali a tua definição, eu gostei dela, é um espiritismo disfarçado, com uma cara de cristianismo, certo, Joaquim? Com palavras doces e bonitas, mas no fim vai se unir o quê? A doutrinas de demônios, né? Então, que tipo de enganos enfrentaremos nos últimos dias? Vamos lá, me ajudem aí. Olha, o homem, ele é muito frágil quando se mexe com uma coisa que chama-se emoção. Quando se trata de emoção, o homem deixa se levar. Ele vai para a emoção e, às vezes, ele entra em terreno perigoso por causa da emoção. E é justamente isso que Satanás, que não é nada bobo, ele vai fazer. Ele vai tratar de mexer com o emocional do ser humano. Hoje a gente vê muitas denominações, o povo chorando e acreditando e mexendo com as emoções e acreditando no erro como se fosse verdade. E é isso que Satanás vai fazer. Agora, por que é perigoso você dar crédito à sua emoção? Porque a própria Bíblia diz, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Olha que coisa interessante, quando Deus falou que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Isso do homem caído, né? Porque Deus fez o homem perfeito. Sim, sim. Então, Satanás vai lidar com uma coisa perigosa, que é a emoção. E olha, quando você vê um milagre, Joaquim, dá para acreditar no cara, não dá? Você sabe que o ser humano, o Juninho colocou, ele gosta de ver. É curioso o danado. Ele gosta de sentir o negócio. E o diabo vai fazer uso disso. Ele vai trazer aí maravilhas, né? Sinais extraordinários. E diz que aqui o versículo fala que enganará multidões. Imagina.
Multidões. Não é pouca gente, não. Tanto que fala que os perdidos é como a areia do mar, né? Muita gente. Agora, eu achei interessante aqui, vou ler rapidinho aqui. Vai lá. À medida que o conflito cósmico se aproxima do seu fim, o poder demoníaco entrará na arena da história de um modo jamais visto. O espiritualismo, cujo fundamento é o ensino não bíblico da imortalidade da alma, quase levará o mundo cativo. Aqui nesse livro, O Grande Conflito, fala que as duas grandes doutrinas que vai enredar o mundo é a doutrina do domingo, Satanás pregando como dia de substituto do sábado. Agora, o que vai levar as pessoas a aceitarem isso de forma legal? O espiritismo, que aqui a gente está vendo também tem o nome de espiritualismo, ou seja, a mesma coisa. Que na época de Ellen White não existia essa palavra espiritualismo, né? Então usava muito espiritismo. Hoje o espiritismo já está com a roupagem espiritualista, né? Ou seja, a gente tem um pouquinho de demônio, mas tem bastante de Deus. Aquela história, né? Agora você veja bem, Jefferson, você citou aí o caso do seu pai que descansou no Senhor. Veja bem, de repente seu pai aparece na sua frente e fala: olha, meu filho, tudo que eu te ensinei, você esquece. Agora é assim, viu? Imagina, isso mexe com a emoção. Imagina, sempre confiamos nele, que é alguém que a gente sempre confiou, nunca vi mentindo, vai mentir para mim agora? Por isso que a gente tem que estar enraizado na palavra de Deus e saber que todo espírito que aparece é espírito de demônios. E eles podem imitar voz, podem imitar aparência, todinho, ele tem poder para isso. O anjo, imagina, faz fogo descer do céu, quer dizer, milagres e prodígios ele faz. Sabe aquela conversa que você teve só com aquela pessoa que morreu, que você acha que ninguém mais sabe? Os demônios escutaram ali. Não é o diabo, Satanás, que escutou. Satanás ele não é onisciente, não é nem onisciente nem onipresente. Se ele está aqui comigo, ele não vai estar com você. Mas os demônios dele, que é a terça parte dos anjos que caíram, pode ter certeza que um ou dois ficam o dia inteiro do nosso lado. Por isso que precisamos de quem? Dos anjos de Cristo nos protegendo. Outra coisa que eu gosto de chamar a atenção quando eu trato dessas questões dos últimos dias, né? Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Porque às vezes a gente quer que a igreja faça os mesmos milagres da época de Cristo. Só o que acontece? Na época de Cristo, para ele saber que Cristo era desse jeito, a profecia dizia que ele tinha que curar coxos, os cegos iam ver, os surdos iam ouvir. Ou seja, se Jesus não usasse o expediente do milagre, não era o Messias. A igreja de Deus já é ao contrário. Jesus, quando falou, ide pregai o evangelho. Esse é o sinal final da volta de Cristo. Só que aqui a Bíblia deixa, o Apocalipse fala que da mesma forma que nos últimos dias, quando Satanás começar a operar os falsos milagres, a igreja de Deus vai começar a operar os verdadeiros. Olha que coisa bacana. Aí o milagre vai voltar até o seu lugar na história da Terra. Isso. Hoje já não seria. Hoje quem usa expediente é quem? Sim. Os demônios, né? Hoje é a palavra de Deus. Você e eu temos que estar presos na palavra de Deus, não na evidências de milagres. Milagres até o diabo faz. A gente tem que entender isso. Vai lá, Joaquim, eu sei que você está morrendo de vontade de falar aí. Satanás, pouco a pouco, tem preparado o caminho para a sua obra-prima de engano. Continua. O desenvolvimento do espiritismo até agora não conseguiu executar completamente seus planos, mas conseguirá alcançar seu objetivo no fim dos últimos tempos, com exceção do que são guardados pelo poder de Deus e pela fé da sua palavra. Por isso que hoje é a palavra de Deus. O mundo todo será envolvido por esse engano, mas aqueles que estiverem com Deus e com a palavra de Deus não serão enganados. Não adianta eu falar que eu sou de Jesus, levantar a mãozinha que sou de Jesus, mas a minha vida está longe. Eu vou falar para vocês, eu estou lendo um livro agora, Oração. São várias compilações do Espírito de Profecia. Então, nas madrugadas, eu tenho estudado esse livro. Eu vou falar para vocês assim, eu nunca imaginei, porque a gente fala que é oração, o respirar da alma, porque é bonito falar, a gente fala, né? Quando você pega um livro inspirado por Deus que fala, ô seu besta, ou você ora, ou estuda, ou você está fora. Sim. Não existe cristianismo sem madrugada, não existe cristianismo sem 3, 4 orações por dia. Né? Joaquim está aqui, eu sei que é um homem de oração.
Joaquim, como a gente precisa disso todos os instantes, né? Porque o Satanás, Júnior, você também, professor de escola sabatina, você também é de oração. Como ele vai tentar enredar a gente e vai conseguir se a gente não estiver preparado, hein? Eu gosto muito de uma frase que diz que nós temos que ter intimidade com Deus. Intimidade. Nós aqui, eu já fui casado, vocês são casados. A coisa linda é a intimidade entre um marido e uma esposa. Não é? Não tem segredos, eles são cúmplices uns do outro, são abertos um ao outro. É essa relação que Deus quer. Precisamos ter, né? E precisamos ter. E aí, como diz, quando eu leio a palavra de Deus, é Deus conversando comigo, olhando para os meus olhos e revelando-se. Agora, quando eu oro, é eu me revelando a Jesus. A gente tem que entender essa intimidade, né? Esse conceito da oração. E a coisa linda disso tudo é que a gente pega um Deus criador, um Deus poderoso, né? Que não existe outro igual, e Ele está pronto para te ouvir. Isso é maravilhoso. Às vezes eu tô em casa, às vezes você acorda de madrugada, né? Aí você fica pensando. Deus criou todas as coisas. O universo ele é infinito, certo? Existem muitos planetas, cometas e estrelas, e Deus conhece cada um pelo seu nome. Aí eu fico pensando, o que eu sou diante da criação de Deus? Um verme. Vermezinho de Jacó. Eu não lembrei disso, não. Vermezinho de Jacó. Entendeu o que eu estou falando? Então eu fico pensando, mas meu Deus. Quem sou eu? Porque Deus tem tudo assim nas mãos, ó. Ele está tudo na mão dele. O olhar está pausado sobre tudo. O universo infinito, milhões e milhões e milhões de anjos. Ele sabe o nome de cada um deles. Amém. Agora, aí eu fico pensando, e você, Joaquim? O que você é? E a Bíblia diz, Joaquim, para você é mais fácil isso, que Deus sabe até a quantidade do fio de cabelo. Você tem pouco, aí Ele conhece mais você do que eu. Agora, o que me enche de alegria, que me enche de prazer, é saber que Ele me ama. Isso vale tudo. E Ele quer me salvar. Amém. Independente de qualquer coisa. Filho, eu quero que você fique comigo na eternidade. Amém. Agora, eu até queria me dirigir ao pessoal vai lá. Que está assistindo. Deus se importa com você. Individualmente, Ele conhece os seus problemas. Ele sabe tudo, nada pega Deus de surpresa. Ele se importa com você, creia. Isso é tudo. Porque na lição de quinta-feira, olha só, o apelo que você acabou de fazer. Agora, vamos para a lição de quinta-feira para a gente se encerrar? Para a gente entender como a gente tem que ser. Como é que eu vou dizer assim? O girassol, ele vai respondendo à luz do sol, não vai? Ele vai girando. Sim. Eu tive na Argentina, num passeio que nós fizemos no Mercosul, a gente via assim, onde o sol ia, você via que o girassol, você andava no outro dia, estava certinho virado. Falei, nó! Nu, como diz o mineiro, né? E não quebra. Ou seja, por que nós temos que aceitar esse apelo que você acabou de falar de um Deus que me ama? Quando a gente vai para o espiritualismo nos últimos dias, parte 2, tem um texto aqui que esse texto me arrepiou. Eu comecei com ele aqui na lição dizendo, porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Joaquim, você faz ideia o que nos espera de engano nesses últimos dias próximos da volta de Cristo? Eu tenho mais um... Pode falar. Nós tivemos, há uns anos atrás, os colportores vinham trabalhar e ficavam na igreja e tal, e eles trabalhavam com essas igrejas evangélicas, né? Aí. E ele foi convidado para ir numa noite de oração deles. Ele falou, eu vou lá. E eles que chegou lá, eles começaram a orar. E eles que dali um pouquinho, ele olhou assim, o gramado estava em brasa, sabe?
E ele disse que ficou assim e tal. Aí disse que a carteira do dirigente lá caiu, saiu clicando, saindo faísca. Aí no outro dia ele chegou na igreja e tal, assim, né? Aí, aí o irmão mostrou para ele esse versículo aí. O diabo até fogo fará descer dos céus. Isso me faz lembrar lá, quando Moisés foi tirar o povo do Egito, os sábios lá do faraó fizeram alguns milagres também. Foi. Repetiram. Foram Mas 3 alguns milagres que eles fizeram. Sim. Agora, Joaquim, uma história também, nós temos que encerrar, né? Uma história também. Eu dando estudo bíblico para uma família, quando estava acabando o estudo bíblico, Jefferson, nos ensine sobre o dom de língua. Eu falei, vou ensinar, mas não agora, deixa acabar o estudo bíblico. Não, nós queremos, senão você não volta mais em casa. Eu falei, eu não vou voltar igual. Eu não vou voltar igual, se eu explicar para você. Não, explica. Joaquim, e o pai delas escutando no quarto. Passei todo... Ela falando, Jefferson, é isso mesmo? É da Bíblia, o que estou falando, vocês vão tirando as conclusões. Elas tiraram as conclusões e aprenderam. De repente, o pai dela sai e vem aqui. Você nunca mais vem na minha casa. Avisa aí lá. Assim, para elas, nunca mais. Falei, mas pai, o que ele está falando é verdade. Para mim não importa o que a Bíblia fala. O importante é que eu subo no monte e eu vejo a grama pegar fogo. Eu já trouxe aqui para vocês grama pegando fogo. Eu vejo o poder de Deus e não importa o que a Bíblia fala. Esse é o poder que Satanás... Só que hoje ainda é pequeno. Mas esse poder ainda vai se tornar grande. Agora existe algo na lição que a gente tem que levar em conta. Eu quero ver qual foi a pergunta que eu botei aqui. Quem serão os únicos... Não está aqui não. Quem serão os únicos, segundo aqui, ó, que não vão ser enganados? Primeiro, segundo, terceiro parágrafo da lição de quinta-feira. Vai lá. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tenham fé em Jesus. Amém. Os obedientes. Amém. Pode continuar. Essa é a base. Pode continuar. Eu posso ler? Pode, eu sei que vocês guardaram tudo aí. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Na luta final, Satanás tentará impedir que as pessoas guardem os mandamentos de Deus ou tenham a fé em Jesus. Precisamos ter o cuidado com qualquer ensinamento que, mesmo acompanhado de sinais e milagres, nos afaste de alguma dessas duas características do remanescente. Guarda o mandamento. Guarda o mandamento de Deus e tenha fé em Jesus. Porque hoje o Joaquim falou uma coisa interessante. O homem quer ver, o homem quer respostas palpáveis. Aí eu pergunto, se tudo for respondido, para que a fé? Não precisa de fé. Não precisa de fé. Porque a fé é o fundamento das coisas que não se veem. Não é? Então já vai tirar de lado a fé. Não é? E Satanás já está dando um jeitinho de tirar de lado os mandamentos. Assim, tira tudo, né? Vai ter milagre para que mandamento? Ô Joaquim, eu acho que você está lendo aí, se eu não estou olhado, um primeiro parágrafo depois da pergunta, tá? Nos últimos momentos da... Eu achei lindo demais. Lê para nós aí, perto do microfone, bem forte. Nos últimos momentos da história, Satanás promulgará o seu engano final. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus como indício do poder dos demônios que realizarão milagres. Os espíritos diabólicos irão aos reis da terra, ao mundo inteiro, para mantê-los no engano e forçá-los a se unir a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Surgirão pessoas dizendo ser o próprio Cristo, reivindicando o título de adoração que pertence ao Redentor do mundo. Farão milagres extraordinários de cura, afirmando terem recebido dos céus revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Pode continuar, que ali agora vai pegar fogo. Agora vai pegar fogo. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. Há muito tempo a Igreja diz considerar o advento do Salvador como a concretização das suas esperanças. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre as pessoas como ser majestoso, semelhante da criação do Filho de Deus,
dado por João e Apocalipse. Semelhante à descrição, né? Como da mesma maneira que ele é descrito no Apocalipse, o Satanás vai Tentar aparecer. personificar. Mas o interessante é que a gente vai lendo e fala aqui, eis que estou aqui, eis que estou ali. Mas nós vimos lá no versuário, no início, aonde que os santos e os vivos transformados vão encontrar com Jesus? Nos ares. É nos ares. E Jesus já advertiu isso lá em Mateus 24, no verso 23. Ele diz assim, ó: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eiro ali, não acrediteis. Foi Jesus que disse. Então, eu não posso ser enganado. Se eu tiver intimidade com a palavra de Deus, eu não vou ser enganado. Amém. Outra por coisa isso, que eu né? gostaria de colocar aqui. Coloca já. A segunda vinda de Cristo é a bendita esperança. O objetivo de Satanás é destruir essa esperança. E tem Esse é o conseguido, objetivo né? dele. E tem conseguido, né? Tem levado muita gente. Até gente, às vezes, do nosso meio, larga da verdade para acreditar em ensinos de demônios, né? Meninos, ó, eu não vou deixar vocês falar mais, não. Ó, vocês aí vão ficar muito pensando que história, essa lição não acaba não, porque essa lição ela é fantástica. Essa lição, se nós ficar aqui tentando dissertar a lição, a gente vai ficar aqui umas 2, 3 horas tranquilo, conversando de forma agradável, porque é um tema crucial, é um tema em que a Bíblia coloca em xeque todo o movimento do espiritualismo e do espiritismo, das igrejas que usam essas doutrinas, como nós já vimos desde a lição número 1, mas nós vamos parando por aqui. Mas nunca se esqueça, nunca, se você perdeu alguém, está com saudade? Vai dar saudade. Se você não tiver a mesma sorte que eu tive de ser apagado de mim, esse sentimento, não é que eu não... No dia das mães, dia dos pais, a gente lembra, Joaquim, mas a gente não vive pensando nisso e a gente não sofre antecipadamente, porque temos a esperança do verso que o Joaquim falou, que eu vou repetir aqui e vou finalizar com o último texto nosso. Porque o Senhor mesmo, olha, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Júnior, onde nós vamos encontrar ele, né? Seremos arrebatados juntamente com eles, Joaquim, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas eu queria deixar aqui, na parte de quinta-feira, tem uma citação do Grande Conflito, página 465 e 466, que eu achei muito legal. Todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecido na palavra de Deus serão enganados e vencidos. Satanás age com todo engano de injustiça para obter domínio sobre os filhos dos homens, e seus enganos aumentarão continuamente. Os que buscam sinceramente o conhecimento da verdade e se esforçam para purificar o coração pela obediência, fazendo o que está ao seu alcance para se prepararem para o conflito, encontrarão refúgio seguro de Deus, aonde? No Deus da verdade. Ou seja, santifica-os na onde? Na verdade. Na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui está a verdade. Não confie em boca de pastor, de Jefferson, de Júnior, o Kevin, tudo bem, é de confiança que ele fala pouco, né? Mas nós falamos muito aqui, não confia muito não, certo? Porque é aqui que tem que estar, assim diz o Senhor. E eu quero ter o privilégio de encontrar você nos ares. Se eu morrer, ou se você morrer, seremos ressuscitados, porque a ressurreição de Cristo, a lição fala, é a nossa grande esperança. Garantia, né? Da esperança de sermos um dia ressuscitados. Então, que Deus abençoe você. Conte isso para os seus amigos que perderam alguém e sofrem. Conte isso para o seu vizinho. Conte isso para quem você conhece que sofre com a perda de alguém. Fala para ele que na Bíblia diz que um dia nós teremos um encontro. Por isso temos que crer no Deus do encontro, porque haverá 2 classes, os salvos e os perdidos. E os obedientes a Deus estarão no grupo dos salvos. E eu quero estar lá com você. Vamos fazer esse trato? Nós 2 lá? Aí dou até chance de você encontrar com o Joaquim também, com o Júnior, com o Kevin. O que você acha? Vamos nos esforçar para isso? Então vamos orar. Querido Papai do céu, obrigado por essa verdade, ó Deus, que está aqui na palavra de Deus.
A verdade de que aqueles que morreram, Deus, estão dormindo, sem nada saberem, não louvam ao Senhor, a Tua palavra diz isso, não fazem obra alguma, estão só esperando a recompensa que é a ressurreição. A nós, ó Deus, que estamos vivos e permanecermos vivos até a Tua volta, dá-nos fé para não cairmos nos enganos, dá-nos vontade e coragem de ir à Tua palavra e aprender dela as verdades que justifica, que santifica e que nos prepara para o encontro real contigo. Ó Deus, abençoe todos os nossos amigos, todos os nossos alunos, todos os queridos que estão conosco nessa classe. Amém. Que eles sejam uma bênção para a família, para a sociedade e nós também. Amém. Suplicamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meninos, não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar o teu joinha, não esqueça de falar para os seus amigos, não esqueça que na semana que vem, no mesmo dia, no mesmo horário, nós estaremos aqui ao vivo e a cores com você, tá bom? E Deus te abençoe e não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até semana que vem.